Agora, Cris, parece que assim, a tua transição para o jornalismo opinativo foi meio que natural. Aconteceu. Mas você teve alguma dificuldade? Porque o jornalista, assim, padrão, digamos, ele trabalha persegue a isenção. Não vamos falar aqui em imparcialidade, porque não existe, né? Toda vez que a gente escolhe uma palavra para descrever tal fato, já é uma escolha ali, né? Tem uma intenção. A foto que vai ilustrar o jornal, tudo Sim, tem uma tudo. intencionalidade. A escolha da pauta já começa por aí, né? A manchete, a pauta, tudo. Então não tem isenção, imparcialidade, mas a gente busca uma objetividade, talvez, né, no jornalismo padrão. E aí o opinativo, você ali tem a sua opinião muito forte, muito estabelecida. Como é que foi essa transição para você, assim? Olha, eu acho que o fato de eu ter ficado quase 2 anos fora do ar e distante, e aí assim, eu saí do jornalismo e eu me desliguei. Eu parei de assistir televisão, eu já assistia muito pouco, meus filhos nunca assistiram televisão aberta. Assistiam muito controladamente comigo ali, mas era, na época da infância deles, era DVD ainda, ou depois o CD, o Blu-ray, mas era muito escolhido também o que eles iam assistir e tudo mais. Então, eles já não são... O mais velho está com 21, o caçula está com 16, então já não são uma geração que é ligada em televisão. E por conta disso, eu também já não assistia muito em casa. Eu assistia telejornalismo por motivos óbvios, porque eu estava no telejornalismo. Então, se eu ia fazer uma cobertura em função de algo que o Fantástico tinha anunciado, eu assistia o Fantástico depois. Na época não tinha outros meios de assistir, mas assistia no sistema interno da televisão, especificamente a reportagem que eu ia repercutir nos jornais locais ou até para algum jornal de rede, mas eu não tinha visto. Então eu não assistia em tempo real. Muito raras vezes eu assistia. Então eu já estava distante disso. E quando eu saí da televisão, eu larguei mão. Aí passei a me informar dentro do que era necessário, mas pelas minhas principais fontes de informação. Na época não tinha Revista Oeste ainda, mas a Gazeta estava lá e eu já... Desde sempre fui assinante da Gazeta, já li a Gazeta. Algumas revistas que eu assinava eu fui abandonando também por conta de viés, por não concordar com aquele encaminhamento que eles estavam dando para o jornalismo. Mas na minha época de repórter, eu sempre tive muito cuidado e sempre pedi para o editor, que é quem revisa o texto do repórter, revisa o roteiro que ele fez, né, como vai ilustrar cada uma daquelas falas aqueles textos que ele escreveu e ele narrou. Eu pedia ver se tem alguma coisa, se tem alguma opinião minha aí no meio, porque não pode ter, porque às vezes você usa um adjetivo e no jornalismo de televisão tem muitos, mas não para adjetivar como bolsonarista, extremista, terrorista, essas coisas que a gente vê hoje em dia no jornalismo factual que não podem ter. Mas às vezes você está fazendo uma matéria sobre a pesca de curral e você diz, olha que ideia genial que esses pescadores tiveram. É uma opinião tua. Você está achando genial, pode ser que alguém não ache, né? Mas naquele contexto ali cabe. E eu fazia muito as chamadas matérias de comportamento, desde sempre fiz muito, gostei muito disso. Então eu tinha uma tendência a adjetivar textos, né? Fulano foi recebido pelas crianças com sorrisos largos. A gente colocava assim para mostrar que elas sorriam muito, que elas gostavam muito. E às vezes vai ficando pobre o texto se você colocar elas sorriram muito. Né? Não, tinha que... então, sem descrever a imagem, mas acrescentando ao que a imagem já mostrava. Mas eu tinha esse cuidado. No jornalismo de opinião já não tem mais isso. E eu acho que aquele 1 ano e meio que eu fiquei estudando o marketing digital e era o início do jornalismo de opinião. Então, as poucas pessoas que faziam, eu fui acompanhando. Gosto desse, não gosto daquele, gosto daquele. Eu fui já pegando Quem foi referências. Sua referência, assim? O Augusto, por exemplo, sempre foi. O Alexandre Garcia saiu do jornalismo tradicional depois de mim. Né? E a gente nem se conhecia na época, nem nada, embora tenhamos trabalhado na mesma emissora por muitos e muitos anos. Mas ele tinha uma projeção que eu nunca tinha tido no jornalismo de televisão. Mas quando ele começou com o YouTube dele, eu já acompanhava também. Então, eu fui pegando algumas referências assim e dizendo, é isso que eu quero fazer. Se ainda for para fazer jornalismo, ou âncora, né, que era o que eu já estava fazendo. Mas aí, quando eu montei a editoria de vídeos da Gazeta e elaborei alguns programas, eu dizia para eles, falta o programa diário. Mas nosso programa diário, depois daquele que eu tinha feito lá no início, voltou agora em março de 2023, que é o programa que eu estou fazendo hoje como comentarista. O Sem Rodeios, que é um programa que vai ao ar no começo da tarde. Então, a Gazeta ainda está nessa construção, igual a própria Revista Oeste, porque os veículos que se criaram no digital, ou no caso da Gazeta, que se transformaram para o digital, foram descobrindo aos poucos as outras, que pode ser rádio, pode ser TV, pode ser podcast, pode ter programa de... Essa descoberta, né? E o público também vai pedindo, né? O público quer mais programa de debate, mais programa diário, mais programa de entrevista. Né? E a gente vai tentando adequar ali dentro da capacidade, porque tem toda essa estrutura para montar antes de colocar um programa no ar, né?